Eu passei 30 minutos com isso aqui, deslocado, Ai, não, gritando de gente, dor, e a única ai, coisa que eu escutava era, por ai. favor, não morre, senão eu vou ser preso. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre o Exposed que a Carol deu no clone. Ela deu o posicionamento dela, ele falou a versão dele. Então vamos ver aqui o que a gente acha dessa história toda. E sem mais delongas, bora pro react. Essa daqui, a Carol, é a ex do clone, que é ela que vai fazer o Exposed nele. Só pra dar um contexto aqui na situação, pra quem não conhece o clone, eu acompanhei muito ele na época que ele fazia vídeo de Ouija, de comunicação espiritual. Mas eu sei que antes disso ele fazia vídeo de Minecraft. Ele depois acabou trocando o conteúdo do canal dele e passou pra essa parada mais de terror, sabe? Conversando com espíritos, ó. Eu parei de assistir, pode ver que não tem nada assistido aqui. E em muitos vídeos ele aparecia com a namorada dele, que inclusive eles moravam juntos. E, ó, tem vários vídeos aqui, todos eles têm uma pegada bem de terror mesmo. Muita gente fala que os vídeos do clone são armados, mas a vibe dele é justamente essa de tocar no terror mesmo. A última vez que eu acompanhei o conteúdo dele já faz em torno aí de uns 4 anos. Então não sei o que ele tá fazendo hoje em dia, mas pelo que eu vejo aqui é a mesma pegada lá de terror. Ela participava dos vídeos dele, morava com ele. Acontecia em alguns vídeos que ela aparecia com hematomas, e daí ele dizia que esses hematomas eram dos espíritos, que daí já é uma, né, já é muito, muito difícil de acreditar. Mas ninguém questionava muito, aparentemente, ó, essa daqui é a Carol. Já há 4 meses atrás, acho que foi provavelmente o último vídeo que ele postou com ela, pelo menos é o último que ela aparece na thumb. E vamos então assistir o depoimento dela, né? Na verdade, o vídeo que ela postou falando sobre o relacionamento deles e dando o exposed. Bom dia. São 11h30 da manhã, eu acabei de acordar, fui dormir, era, sei lá, 5 da manhã. E de madrugada eu expus uma situação que acontece e vem acontecendo desde 2015, 2016 comigo. E eu só tive coragem de falar hoje. Resumidamente, eu venho sendo traída pelo meu ex-namorado desde 2015, 2016. E eu nunca tive coragem Nossa, de... tipo, desde 2015 e 2016, são 10 anos, né? Literalmente aí que ela tá sendo traída. de falar, Bem porque complicado. eu fui moldada a acreditar que tudo isso era culpa minha. Eu achava que o fato de eu ser traída constantemente era culpa minha, porque eu não dava atenção, eu não dava carinho, eu não dava amor, ou eu procurava, porque o fato de eu encontrar significa que eu procurei, porque procura acha. Em 2020 eu saí de casa, tinha acontecido a primeira agressão, eu fui empurrada da escada. Daí ela fala dessas paradas de agressão. Pra mim, agressão é realmente muito forte, cara. Inclusive, eu não vejo porque uma pessoa que tá sendo agredida num relacionamento continua nesse relacionamento, mas eu também não julgo, justamente porque relacionamentos tóxicos são marcados por a pessoa não conseguir geralmente sair deles, né? Muitas vezes a pessoa sabe que tá errado, não quer mais viver aquilo, mas acaba empurrando com a barriga, ou muitas vezes tem uma dependência emocional, porque a pessoa empurra da escada, mas também dá flores e beijos e elogios, e aí tu fica naquele morde e assopra, e isso destrói o psicológico da pessoa. Então, assim, não sabemos, né, é a palavra dela nesse momento, mas vamos continuar. E depois disso eu fiquei com um trauma muito grande. E assim, eu não tô, juro por Deus que eu não tô me fazendo de vítima. Eu só tô expondo aqui porque não tem mais o que fazer. Não, até então eu não senti vitimismo. Eu fui empurrada da escada, eu fiquei com um trauma Só tá absurdo, amarrando, né? e eu desenvolvi um medo dele. Então eu me isolei, foi meu primeiro momento de isolamento. Eu voltei a jogar meus jogos que eu sempre gostei de jogar, voltei a conversar com amigos que eu sempre conversei quando eu era muito mais nova, e isso causou um afastamento meu e dele dentro de casa, e consequentemente fez com que eu me mudasse e fosse morar em São Paulo, em 2020, a primeira vez. Mas é estranho, né? Porque a pessoa dá praticamente um downgrade no próprio relacionamento, e por que já não termina de uma vez? Tu mora junto, a pessoa te empurrou da escada. Empurrar da escada, inclusive, é seríssimo. Tu pode fraturar a coluna, tu pode perder algum movimento, né? E aí, será que ele ia ficar junto dela numa situação assim? Então, tem que ser muito pensado. Aí ela saiu da casa deles, que eles moravam juntos, foi morar em São Paulo, se eu não me engano. Por que já não terminou de vez, já que eles cortaram esse vínculo de morar juntos? Da pandemia. Depois... Mas eu não tô julgando, tá? Eu acho que, tipo... Enfim, relacionamento tóxico é muito
pesado pra gente falar, por que não fez tal coisa? Porque só quem tá passando sabe. A minha dependência emocional e tudo me fez voltar. E eu achava que ia ficar tudo bem e que ia dar tudo certo. Em 2021... daí ela meteu aí a dependência emocional, acho justificável. Ele tava se relacionando com outra pessoa enquanto a gente tava junto. Aí a traição. E ele disse que era responsabilidade minha reconquistar ele, porque ele tava confuso, ele não sabia se ele me queria ou queria ela. Então eu fiz de tudo que eu podia pra reconquistar e fazer ele me amar de novo, e eu não consegui. Nesse meio... Cara, isso daí eu já acho bem ridículo, tá? E ela fala que, ele tava com outra, e daí ele falou pra ela que ela tinha que... Ela tinha coisa feia, mas enfim, que ela precisava fazer ele gostar dela de novo. Gente, isso daí é uma situação extremamente humilhante, né? Imagina, tu namora com a pessoa há 1000 anos, a pessoa vai lá, pega outra e fala assim, agora tu vai ter que me reconquistar, porque eu aqui tô querendo outra pessoa. Ai, cara, sai dessa, pelo amor de Deus. Em março, eu acho, eu fui pra São Paulo. É difícil sair de um relacionamento, não é fácil. Por isso que eu digo assim, mano, entrar em um relacionamento é muito fácil. Sair, às vezes, nem tanto. Então, assim, selecionem muito bem com quem vocês vão namorar, porque é muito fácil botar uma pessoa dentro da tua casa, só que às vezes não vai ser fácil tirar essa pessoa. Um dia que eu não tava bem, eu só fui pra passear, porque eu adoro passear na Avenida Paulista, 25 de março, enfim, coisas que me distraem. E eu encontrei um amigo meu antigo, que ele nunca gostou, e a gente simplesmente conversou. Eu só fui desabafar, basicamente, sobre tudo que eu passava, porque esse meu amigo... Cara, só um insert aqui rapidinho. Às vezes eu tô assistindo um assunto sério e eu dou umas risadas, porque a galera do chat fala coisas que não necessariamente tem a ver com o vídeo, mas que eu vejo e, tipo, é inconsciente. Eu dou uma risadinha e a galera percebeu isso no vídeo que eu fiz do PC Siqueira, e eu tenho certeza que eu não sou assim tão desalmada pra rir de uma pessoa que tá numa crise, por exemplo. Enfim, entenderam? E muitos outros amigos sabiam de tudo que eu passava, eram as únicas pessoas que sabiam disso. E eu acabei gravando um vídeo dele, assim, pra mandar pros meus amigos. Eu nem sei por que eu gravei esse vídeo, mas esse vídeo ficou no meu telefone e eu não falei pro Henrique que eu encontrei essa pessoa em São Paulo pro almoço. E depois Meu Deus, eu achei que vocês já tinham até saído. Tô chocada. Obrigada por lembrar de dar boa noite aqui. Mano, muito legal. Esse vídeo vai pro YouTube e vai ter aqui, ó. Vai estar aqui pra quem tiver dúvida. Vai ter passado a mensagenzinha do Nunca Vi um Cientista aqui nesse chat ao vivo. Cara, muito massa. Feliz demais. Vamos lá, continuar o vídeo. Espero que elas vejam mesmo o vídeo no canal. Ai, que massa, velho. Que legal. Mas... daí vai ter um corte seco em que a menina vai estar falando que apanhou e eu vou estar com um sorrisão de orelha a orelha. Daí depois a galera vem no YouTube e me critica e fala assim, porque eu não sei nem como é que o algoritmo me indicou esse vídeo contigo rindo. Ai, meu Deus, socorro. Agora eu vou ter que aliviar minhas bochechas e tirar o sorriso do rosto, tá? Porque senão eu vou ser julgada, vou ser cancelada. Deu, não vou mais rir. Agora o assunto voltou a ser sério e triste. Nem sei por que eu gravei esse vídeo, mas esse vídeo ficou no meu telefone e eu não... Parece que eu tô escutando patinha de cachorro, e vocês? Esse vídeo ficou no meu telefone. Parece que eu tô escutando patinha de cachorro, cara. Que legal, acho que ela tem cachorrinho andando pelo quarto dela. Eu não falei pro Henrique que eu encontrei essa pessoa em São Paulo pro almoço. E depois de um tempo, o Henrique encontrou esse vídeo no meu telefone. E aí foi a primeira agressão mais severa, assim. A primeira tentativa de... As patinhas, gente. Ai, o cachorrinho dela tá aqui, ó. Vazou um pouquinho dele, tão vendo? De como foi, mas... foi traumático o suficiente a ponto de eu ter que chamar a polícia, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Ele ligar pra mãe dele falando, vem pra Curitiba que eu vou matar a Carol. A mãe dele veio, me auxiliou a guardar minhas coisas e a empacotar as coisas pra eu ir embora pra São Paulo. Fui embora pra São Paulo, morei em São Paulo lá por não sei quantos meses, em 2021. E acabei voltando de novo pra Curitiba porque eu achei que tudo ia se resolver, tudo ia ficar bem de novo. No fim das contas não ficou. De 2021 até agora, 2024, as coisas foram melhorando e piorando na mesma medida, assim. É doido, não quero chover no molhado, mas, mano, é muito doido como as pessoas insistem em viver relacionamentos horríveis, né, que só fazem mal pra cabeça. Eu
tenho um trauma absurdo de tudo isso. Então eu desenvolvi crise de pânico, eu desenvolvi crise de ansiedade, eu desenvolvi uma depressão extremamente foda, que vocês acompanharam, vocês viram aqui. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer nada. A única coisa que eu gostava de fazer era ficar quieta jogando meus joguinhos, porque eu sabia que no jogo eu não tinha que me preocupar com os meus problemas da vida real. No jogo eu não era eu não tinha a carga de coisa que eu tinha que carregar na vida real. Pesado. Desculpa o barulho. Eu conversei realmente com algumas pessoas agora, em 2024, no início do ano, no meio do ano mais ou menos. Mensagens que eu confesso não deveria ter mandado, porque eu ainda assim estava num relacionamento. Fatada fracasso, como sempre, mas enfim. Fatada fracasso, como sempre, mas enfim. Daí tem um ponto que pra mim é muito complicado, velho. Se tu quer sensualizar e conversar com segundas intenções, avalia. Se não vai terminar, pelo menos para e avalia muito. E aí, ou pensa assim, vou parar de conversar com a pessoa, ou vou terminar o meu relacionamento, porque, sei lá, às vezes tu nem quer namorar aquela pessoa específica que tu tá conversando, mas é o momento de terminar. Tu não deve ficar num relacionamento em que tu tá enganando a pessoa, que tipo, tu tá, sabe, paquerando. Isso é traição, traição não é legal, traição não se justifica. E aí eu pela primeira vez, eu realmente... Que bom que ela foi sincera, né? Ela poderia ter simplesmente ignorado essa parte aí do relacionamento deles, mas se fez isso, foda, já é difícil. Nossa, tá muito barulho. Então, ele falou que vai expor esses prints de conversas. Então, sim, existem conversas, existem mensagens que eu mandei pra pessoas elogiando voz de um, porque eu achei assim, não vou me justificar, eu tô errada, eu sei disso, enfim. Mas ela sabe que tá errada, então não adianta ficar chutando cachorro morto. Depois disso, a gente teve mais umas discussões, mais umas brigas, e sempre o argumento era: então vai embora da minha casa, vai embora da minha casa. E eu falei, então tá bom. Num domingo ele se mudar pra casa da pessoa, né? Isso é complicado, porque na briga a pessoa vai falar assim, sai da minha casa, e aí tu vai chegar um momento que tu tá ali naquela casa e tu nem se sente mais pertencente àquele local. Falei pra ele, a gente tava almoçando, ele falou, então vai embora, vai embora. Eu falei, então tá bom, é isso que você quer, então tá bom. Liguei pro meu pai pra me ajudar, porque ele é a única pessoa da minha família que mora aqui na minha cidade, né? Minha mãe tá morando em outro estado. E o meu pai me ajudou, foi buscar minhas coisas, e nisso o mundo dele desabou, do meu ex-namorado, o mundo dele desabou, ele não parava de chorar, pedindo pra eu ficar, e eu falava que, honestamente... Ele viu a mensagem dela, eles tinham já... Não vou falar que ele empurrou ela da escada, porque isso não tem gravação, não tem como a gente saber, né? A palavra dela contra a palavra dele. Mas, mano, pra que insistir num relacionamento assim, cara? A vontade era vir pra cá pra tudo se resolver. Tipo assim, eu não entendo o que mantém uma pessoa num relacionamento em que a pessoa não é o porto seguro dela, que ela não pode chegar e, tipo, se sentir abraçada, se sentir em casa. Sabe aquele abraço que tu se sente em casa, que a pessoa chega e parece que te ilumina o dia? É tipo isso, se tu não tá num relacionamento assim, por que tu tá em um relacionamento? Perdendo tempo de vida, os dois perdendo tempo, pior é isso, né? Duas pessoas jovens, são novinhos, toda uma vida pela frente, a menina bonita, o cara famoso, porque tem um canal grande. Não me desce, gente, não entendo. Não, o Milho falou uma parada aqui, ó, até quero que isso fique muito claro. Eu não passo pano pra agressão. Não acho que porque ela traiu ele ou porque ela conversou com o cara, não acho que isso justifique ele ter agredido. Muito pelo contrário, bom ponto, Milho. E, enfim, né? Só que também o fato de ela estar conversando já é bem dúbio. Porque, tipo assim, se ela está conversando virtualmente e elogiou, qual é a intenção dela com aquele elogio? Será que o cara estivesse na frente dela, não teria traído? Porque tem gente que fala, mas foi virtual, isso não é traição. Tem gente que fala que virtual é traição. Eu acho que se tu teve a intenção de passar a perna no outro, é traição. Independente, se tu pensou em ficar com a pessoa, já é traição. Eu não sei, que o problema sempre fui eu e que a culpa de tudo realmente é minha e que os meus traumas e as minhas coisas faziam com que o nosso relacionamento não desse certo. Só explica o psicológico mesmo. Não dá eu vim pra cá e numa dessas, já fazia, não sei, umas 2, 3 semanas que eu tava aqui. Ele veio aqui no meu apartamento, me pediu pra abrir a porta, o portão, né, no caso.
Eu falei que não ia abrir, ele conseguiu que algum vizinho abrisse, veio na minha porta Cara, e e começou outra coisa importante, que isso me lembrou o caso que eu falei sobre o PC. Se eu fosse ela, eu ia estar chorando muito. Eu ia estar descontroladamente chorando de lembrar que eu apanhei, que eu fui traída. Eu ia estar, assim, com vários gatilhos, principalmente porque aconteceu muito recentemente. Mas eu não posso chegar e falar pra ela, eu não posso chegar e julgar a menina sobre o meu crivo da mesma forma que eu não julguei a Watanabe, porque às vezes a pessoa tá medicada, e às vezes a pessoa que tá medicada, ela não demonstra tanto sentimento, né? Então, vou passar pano pra situação de, tipo, ela não tá chorando. Mas eu, no lugar dela, tava no 15º choro. Ameaça falando que se eu não abrisse a porta, ele iria queimar as minhas coisas que ainda estavam na casa dele. Ligaram aqui, desculpa. Eu cedi, eu abri a porta, nisso a gente conversou e eu disse pra ele que eu realmente não queria. Ela parece bem abalada, tá? Ela parece, assim, que tá... sei lá. Mais, que não fazia sentido, que eu tava me sentindo... depressiva. Bem aqui, querendo ou não, e não achava que ia dar certo. E ele não aceitou isso. Ele quis pegar minha cachorra. Eu tenho 2 cachorras, né, atualmente. Mas a única que tava aqui... descompassado a voz dela. Na hora era a Pipoca, era a menorzinha. Eu sou extremamente apegada na Pipoca. Ele falou, então a Pipoca é minha. Eu falei, não, eu peguei ela no colo. Ah, velho. Cachorrinho é foda. E ele falou, então, se você... Porque o bichinho gosta dos dois, né? E ele falou, então... tava descompassado, tá. Se você não vai me dar pipoca, eu vou pegar tudo que você precisa. Então ele pegou minha carteira, pegou minha chave da casa dele, pegou meus remédios, que eu tomo remédio controlado. Eu disse que não era pra ele fazer isso, não era pra ele fazer isso. Daí aqui ela mesma já falou que toma tarja preta, né? E ele ameaçou sair, que eu liguei pra polícia, falei que eu queria ajuda porque o meu ex-namorado tava na minha casa. Ele disse que não ia sair, mas ao mesmo tempo ele disse que ele não ia me devolver minhas coisas. E eu só consegui passar metade do endereço pro policial, porque ele tomou o telefone da minha mão e me deu um mata-leão. Esse mata-leão, ele deslocou aqui e machucou o meu pescoço. E eu passei 30 minutos com isso aqui deslocado, gritando de dor, e a única coisa que eu escutava era, por favor, não morre, senão eu vou ser preso. Eu tenho muita dor psicológica quando eu escuto essas coisas, e dente maxilar, essas coisas assim. Nossa, é uma área muito sensível, cara. O rosto é foda. Enfim, todas as minhas forças acabaram, eu não consigo mais. Recentemente eu descobri também que ele já tá namorando a amiga que ajudava ele com os vídeos. Mesmo dizendo que me ama, dizendo que queria se acertar comigo, que a gente deveria voltar, e falando isso até ontem, eu não... Para mim é isso. Eu tiro hoje um peso das minhas costas que eu não acho que eu não mereço carregar. Então, eu mantive tudo esses anos todos em silêncio, porque eu achava que eu não deveria prejudicar ele. E a base de muita chantagem também, porque sempre com chantagem de suicídio, sempre com chantagem de insinuando que ia fazer alguma coisa ou comigo ou com ele mesmo. Então, hoje, como eu falei nos stories de madrugada, eu escolho juntar os meus caquinhos e tentar me reconstruir antes de tentar ajudar alguém. Me desculpa o vídeo longo. Valeu, se cuidem. A doguinha ali vindo. Cara, é horrível, horrível. Não sei, vamos ver a versão dele, né? Parece que o próximo é o pronunciamento dele. Eu nem quero perder o fio da meada, mas se as coisas que ela falou é verdade, horrível. E simplesmente a única coisa que eu posso dizer é que não era pra eles estarem em um relacionamento. E o que mais me choca é justamente que, tipo, eu sempre olhei e eu achei um casal muito fofo, sabe? Eles tinham um husky siberiano na época. E eu assim, cara, que da hora, um casalzinho novinho que já mora junto, já se comprometeu pro resto da vida, já se casou, né? Basicamente, tipo, moravam juntos, então, casados. E eu admirava muito o relacionamento. É uma pena que às vezes a gente se engana tanto, né? Porque diz ela que desde 2015, que é mais ou menos a época que eu acompanhava o Clone, já rolava esse monte de coisa no bastidor e a gente acaba admirando um relacionamento que no fim é totalmente tóxico e que a gente nem quer pra nós mesmos, né? Triste. E então agora a gente vai assistir o posicionamento do Clone.
Gente, eu não bati na Carol, tá? Eu não sei porque ela tá fazendo isso, talvez porque eu esteja tentando seguir minha vida, mas as agressões que houve foram apenas verbais. Sobre a polícia, eu fui na casa dela e pedi pra conversar com ela. Ela não quis descer e falou que se eu não saísse da frente da casa dela, ela ia chamar a polícia. Foi por isso que a polícia apareceu lá. O boletim de ocorrência foi disso. Então, por favor, eu não sei porque a Carol tá fazendo isso, mas não houve agressão. Você que já foi traído, qual que é a sensação que você tem? Cara, ninguém... Ó, começou a passar o trem aqui. Ninguém gosta de ser traído. Se tu tem uma pessoa que a pessoa já falou assim, sua... não sei o quê... Não existe mais respeito. E pra passar do xingamento pra agressão física, é isso aqui, ó. É uma linha tênue. Mas é muito doloroso mesmo. Eu concordo, assim. Eu acredito que se realmente ela falou a verdade, que ele traía ela, foi meio que uma traição mútua, porque se ela também já tava de conversinha nos contatinhos dela, também já considero traição. Então é difícil passar o pano, velho. É difícil pra mim, simplesmente são pessoas que têm acesso. Eles têm acesso, eles podem fazer uma terapia. Às vezes tu não consegue sair do relacionamento sozinho, mas tu tem acesso. O psicólogo é caro. E tipo, dá pra ver que o Clone é um cara bem de vida, sabe? Não vai faltar... pra ele, de certo, psicólogo, psiquiatra é troco de pão. O que faltou aí foi um psicólogo. Você vai ficar feliz? Você vai ficar triste? Triste, né? Eu vou provar pra vocês que eu não sou nada de errado. Quando eu descobri minha traição, realmente eu fui agressivo na palavra. É a mesma coisa quando alguém faz mal a você. Tem muitas pessoas que... Não, Iago, mas eu acho que eu acho que eu me fiz entender errado. Vou até reformular. Mas sabe o que eu penso? É que, tipo assim, não é que tu viu uma pessoa na rua e tu pensou em ficar com essa pessoa e isso é uma traição. Só que se tu tá conversando com uma pessoa e tu tá naquela paquerinha e tu pensa... Passou pela cabeça, tá naquela paquerinha, tu pensou em ficar com a pessoa e já é traição. Tu não ficou. Não ficou porque às vezes a pessoa mora longe, mas tu tava naquela paquerinha, entendeu? E tu cogitou ficar com essa pessoa, pra mim é traição. Daí abro as possibilidades aqui pra vocês conversarem sobre e me dizerem se traição é de fato só quando a carne toca na carne, ou se tu já tá ali... Como que chama? Quando a gente tá lá premeditando. Se tu já tá ali premeditando, isso já é considerado traição. Tu tá premeditando, tu tem a vontade, a pessoa também tem a vontade. Se vocês estivessem pessoalmente, vocês ficariam. Porém, não rolou a possibilidade. Daí, não, mas eu não traí. Eu não acho. Eu acho que isso é traição já. Gritam, falam alto na palavra. É a mesma coisa quando alguém faz mal a você. Tem muitas pessoas que gritam, falam alto. A gente fala merda, a gente é ser humano. Principalmente quando é traído. Grita, fala alto, a gente fala merda, a gente é ser humano. Concordo, o ser humano erra todos os dias. Mas tem coisas que é foda, cara. Mas aí vai querer, né, falar de, xingou e gritou com ela, sendo que já tinha traição, já tinha agressão, já tava tudo errado, não. Eu não vi uma coisa certa nesse relacionamento. Agressor? Porque ainda ontem mesmo ela se pronunciando, ela continuava mandando mensagens pra mim. Mesmo... Opa, adoro print. Discordo em total raciocínio. Se você pensou em matar alguém e não matou, você não vai responder por assassinato. Velho, palestra, eu não ia gostar, tá? Falando por mim mesmo. Tipo, é considerado uma tentativa se tu tá paquerando? Daí é uma pergunta mesmo que eu deixo. Se tu tá ali na paquera, isso é considerado uma tentativa de traição? Porque existe o crime na forma tentada, né? Fazendo essa associação. Eu não ia gostar, mas não tem como tu saber o que a pessoa pensou, né? Tu só consegue trabalhar com fatos. Tu vai conseguir se tu olhou uma conversa assim e tu sentiu intencionalidade ali de traição e tudo mais. Mas o pensamento da pessoa até o presente momento a gente não tem como ler. Gente, uma coisa é tu trair e perdoar. Porém, entre perdoar e esquecer, tem um abismo gigante. Então, se tu consegue perdoar e esquecer, beleza. Agora, se tu já sabe que tu vai perdoar, mas tu não vai esquecer, será que compensa estar nesse relacionamento? Eu, pra mim, viveria na dúvida, viveria na desconfiança, viveria na raiva. Eu acho que do nada eu ia estar assistindo televisão com a pessoa e eu ia assim pensar, nossa, esse filho da puta tava lá conversando com a vagabunda dele, tava querendo me trair, sabe? Então, pra mim, Ana, não faria sentido eu estar num relacionamento assim, porque isso eu não conseguiria ser feliz um dia com a pessoa, ou conseguiria um dia e já depois viraria tóxico. Vamos só ver o que teve aqui nesse print. Sai de perto dessa mulher, não namora ela, não casa com ela como ela falou, ela não é boa pra você, a Carol falando pra ele. E você se acha boa... Nossa, que escroto.
Eu não disse que eu sou, só tô dizendo que ela não é. Poxa, agressor, lixo, ninguém viveu o que eu vivi. Se afasta dessa puta enquanto você pode, por favor. Tadinha, cara, ela gosta dele, eu acho. Pior que é foda, né? Dependência emocional é triste, a guria gosta dele ainda. Ninguém viveu o que eu vivi também. Eu vou dormir. Nunca te chamei de lixo. Aí ele fala, porque ainda provavelmente vou ter que me pronunciar. Aí ela falou, não assume essa mulher. Tadinha. Mensagem Foda, pra mim. foda. Se tá ruim, por que continua falando? Palavras rudes todo mundo usa quando é traído, né? Pra quem realmente foi traído, sabe a sensação que é. Mas eu vou mostrar todas as daí traições. O Proclone é mais fácil, ele já tá em outra, ele já superou. Não sei também se já superou, né? Não tô na mente dele. Mas é mais fácil pra pessoa que já está em outro relacionamento superar o relacionamento passado. A Carol, não sei se já está em outro, acredito que não. Então ela fica nessa vibe. Mas que eu peguei nesses longos de 10 anos. E mesmo depois de tudo isso, eu ainda dei oportunidade, tá? E ela tá... Daí um fala que traiu em 10 anos, o outro fala que traiu. O que tá fazendo junto? Desse jeito, porque ela tá com ciúme e ela tá usando uma terceira pessoa pra tentar, talvez, deixar o caso maior. E toda vez que ela confiou muito nele, né? De mandar aquelas mensagens achando que ele não tiraria print, não ia expor depois de ela ter exposto ele. E ameaçava, ela travava as unhas em mim. Sobre o mata-leão, como que você segura uma pessoa? Por trás e aqui. Quando ela tá desesperada, socando tudo, sem controle. Então tem muitas coisas que estão sendo postas contra mim de uma maneira totalmente errada, tá? Eu fiz errado talvez em agredir ela verbalmente, porque meu psicológico estava totalmente abalado por tantas traições. Eu tava tomando remédio pra aguentar um ato que ela estava fazendo. Desde Rivotril... Meu Deus, velho, é o casal Capes. É o casal Capes. Desde Ritalina, remédios desde Depakote, remédios desde mais Depakote, remédio pra dormir... Meu, mano, é o casal Cherno e Bill. E eu nem tô falando que ela é uma pessoa tóxica e ele é uma pessoa tóxica, mas juntos eles são um casal tóxico. Ela tá descontrolada e falando tudo isso porque ela não gosta de perder o 01 dela. Vocês não sabem, mano, o que é ser doente por uma pessoa... 01 é tipo o principal, é isso, né? No fim de tudo, você descobrir traições, né? Eu não vou ficar falando, eu vou mostrar pra vocês tudo, tá? Por volta de 2014, pessoal, eu e a Carol, a gente se conheceu nos jogos online de Minecraft e acabou com que ela conheceu algumas pessoas e ela jogava com essas pessoas e eu via interesse dessas pessoas nela. E eu sempre avisei, pra quem é homem sabe, quando o outro homem tá afim da sua menina. Então o louco aqui fez o quê? Ficou quieto. Em 2019, quando eu morava com ela, na verdade eu acho que foi um dos melhores momentos da nossa vida, porque foi o começo de tudo, né? De tudo eu falo de morar juntos. Por conta do que aconteceu em 2014, acabou com que quando eu ia deitar na cama, ela ficava rindo e conversando com os amigos, era 2, 3 horas da manhã e não queria saber da minha presença. E o que, pra um homem, isso, tipo assim, é totalmente triste uma mulher preferir outras pessoas e tudo bem você ter os seus amigos, mas a preferência era eles e não a família, o casal. Viu, é muito difícil porque os dois estão errados e os dois estão simplesmente insistindo em um relacionamento tóxico. Eu ia odiar se eu quisesse dormir e a pessoa, em vez de deitar ali de conchinha comigo, ficasse conversando com... Tipo, eu tenho marido. Esse meu marido, em vez de deitar junto comigo, ele vai lá e fica até 2 horas da manhã rindo com as amigas dele. Ai, velho, eu ia passar... não dá. Pra mim não ia dar. A partir desses dias... de 2019 em diante, foi começando a ter um pouco mais de recorrência em relação a esses jogos online, esses vícios, porque ela preferiu o jogo do que a mim. Até que eu comecei a me isolar mais, e aí eu me isolei aqui dentro de casa, eu me internei no meu quarto, eu ficava jogando o dia todo. Eu conversava com ela, falava que isso me deixava chateado, mas parecia não entrar na cabeça dela. Até que em 2020 ela se mudou pra São Paulo, e a gente ainda continuava conversando, só que ela foi pra São Paulo. Eu nunca consegui ver isso, mas por conta dos amigos dos jogos, porque a maioria das pessoas moram lá em São Paulo. Ela falava que gostava muito de caminhar na 25, enfim... fazer as compras, mas na verdade não. O que aconteceu foi que ela voltou em 2021 e a gente estava num bar. E ela estava digitando alguma coisa e eu vi um meme que eu não tinha entendido e era um meme um pouco suspeito. Eu falei, o que é isso aí? Ela escondeu, não quis falar nada. Eu fiquei com raiva na hora, pedi licença para meus amigos e a gente foi para casa. Chegando em casa... eu peguei o celular dela e ela ficou com bastante raiva, pediu para eu devolver o celular dela, senão ela ia quebrar a TV. Eu falei que podia quebrar a TV porque eu queria ver o que tinha
nas conversas, desossaram a TV, mas não tem também como... ele tá falando que foi ela, né? Fotos, mas eu como vai saber encontro- que não foi ele que meteu também a bicuda? Em 2020, uns meninos na casa, na verdade um menino na casa dela. E eu não conseguia acreditar naquilo, mesmo olhando eu não conseguia acreditar. Então eu fiquei bastante com raiva, eu perguntei o que era aquilo. Cherno e Bill, tipo, os dois bem tóxicos um com o outro, porque também, poxa, tá num relacionamento, tá no quarto da casa, não sei do que, do hotel da casa, e tá levando o macho pra dentro. Ai, velho, os dois são errados, os dois são muito errados. Por que ela tava fazendo aquilo comigo? E ela simplesmente pegou o celular da minha mão, tentou esconder. Porque Eu se a falei, pessoa aceita e se tu pega e fala assim, meu amigo tá vindo aqui. Não, pá, suave. Só que cada casal é um casal. Não, ai, meu Deus, que difícil. vou pegar, então eu vou quebrar a TV. Daí quebrou a TV, eu tive que pegar ela e tranquei ela no quarto e chamei. Ó, a galera tá... pelo que eu tô vendo aqui, vocês do chat não estão do lado... Vocês estão do lado da Carol, pelo que eu tô vendo, né? 2 amigos meus, um homem e uma mulher, pra justamente evitar problemas, né, com a polícia, enfim, com coisas Mas, assim. ó, uma coisa aqui, daí eu lanço pra vocês. Tipo assim, ela tá tendo uma conversa normal com um amigo dela. Por que ela não pode mostrar o celular? É que também eu entendo, às vezes, tipo assim... Tem 2 argumentos. Ou ela realmente não quer porque tem algo errado, ou ela não quer pra não alimentar esse comportamento tóxico dele de querer controlar a vida dela. Meio que não tem como saber, né? Foi daí que eu falei, eu não quero mais por conta disso, e a gente terminou. Antes de terminar, na verdade, eu até tentei superar isso, a gente fez um jantar romântico, a gente tentou fazer algumas coisas junto, foquei na minha família, na verdade, né? Aí ela viajava frequentemente pra São Paulo, alegando que na 25 foi comprar coisa e, enfim, toda hora era a mesma desculpa. Foi aí que eu descobri que ela marcou Todo lado da treta. almoço com os meninos dos jogos, lembra de 2014? Então, inclusive é uma ótima pessoa. E ele foi conversar com ela. Por incrível que pareça, subiu no hotel. Porque as pessoas também têm uma necessidade de colocar coisas tão pessoais, gente. Meu Deus. Dela, né? E por almoçar, enfim, ela filmou, tava deitada na cama, então, tipo assim, não tem traição ali, né? Mas por que 2 pessoas é? deitadas na cama no hotel dela, né? E por almoçar, enfim, ela filmou, tava deitada na cama, então, tipo assim, não tem traição ali, né? Mas por que 2 pessoas estão no mesmo hotel, uma na cama e o outro em pé mexendo no celular? O que isso significa? Não sei, vocês podem interpretar do jeito de vocês. Enfim, eu peguei esses Não mesmos acho certo. vídeos e a gente terminou. Não acho Ela se correto. mudou pra São Paulo novamente. Não acho postura de alguém que tá num relacionamento. Eu descobri que ela tinha um caso com esses amigos dos jogos com meninos de São Paulo. Só que isso eu descobri, pessoal, agora em 2024. Olha que legal, né? Chegou inclusive os 2 a morarem juntos, tem comprovantes deles juntos, tem comprovante dele pra ela. Inclusive agora em 2024 eu mandei mensagem pra ele, eu pedi uma explicação, eu falei que tava com o coração super tranquilo em relação a isso, porque... E, cara, o moleque é super gente boa, tá ligado? Eu não sei Mandou se uma também mensagem pro ela manipulou ele falando que não tava ficante? comigo, mas ela mandava mensagem falando que tava comigo, e ele mandava mensagem falando que tava com ele, e aí eles 2 estavam morando juntos. Ele afirmou, né, que os 2 estavam... Ela tava namorando 2, né? Tá, Tudo bem. falou com ele pelo zap, falou com o cara pelo zap. Cadê o print? Eu trabalho com prints, é muito fácil falar e não mandar o print, né? O que é que o trouxa fez? Esqueceu. Ele mandou o print da guria lá falando pra ele não assumir a outra. Por que ele não colocaria o print do cara falando, não, realmente a gente tava namorando e a gente morou junto? Esqueceu. Passou por cima. Agora em Falar é 2023, fácil. final de 2024, ali chegando em 24, ela começou a jogar um jogo e começou a conversar com pessoas de maneiras inadequadas. De qualquer forma, eu acho bem desrespeituoso, conversei com ela, falei que não gostava, pedi pra ela mudar. Foram 1, 2, 3, 4, 5 conversas e ela repetiu da mesma forma, como, olha a voz desse cara, como é gostoso, tem voz de safado, né, não sei o que. Pode ser brincadeira, pode, mas não é uma brincadeira pra quem tá namorando, né? No fim eu peguei mais um print que ela apagou do meu celular, depois que eu tirei, que foi ela dando em cima de um outro moleque dentro 2 corno, meu Deus, 2 corno que se aceitaram como corno. Tipo, eles assumiram o papel de corno e falaram, não, tá tudo bem ser corno. desse joguinho online, mandando uma foto de biquinho, aí o outro respondia, nossa, que delícia de boca, sabe? Conversas Mas inadequadas. Eu não vou explanar ninguém, não sou eu que falo que o Mas meu... isso ela já falou que fez, né? Ela já falou no vídeo dela, falando assim, não, eu realmente fiz, bateu no peito e falou, eu fiz errado e eu sei que tá errado, então não tem como chutar cachorro morto, sendo que no vídeo anterior ela já tava falando que tava de conversa, eu até falei que isso não é legal e tal, mas aí ele só trouxe argumentos que a gente já conhece. O objeto, né, sexual tem gosto de morango,
mesmo estando comigo e mesmo ela alegando estando comigo, em 24, desde janeiro até, desde agosto, setembro até, eu sofri muito porque eu gastei muito dinheiro, porque ela ficava enfiada nesses jogos, ela não tava nem aí, mesmo eu tentando, falando pra ela, não fica com... não faz um certo. Conversem com outras pessoas, por favor, me ajuda a trabalhar, me ajuda a produzir. E simplesmente eu ainda saio como ruim da história. Eu sou ruim em tentar 8 meses focado naquilo, trabalhando, para quando chegar em uma gravação do Rio de Janeiro e eu simplesmente trocar uma ideia com uma pessoa, que no caso vocês sabem quem é, né, a Agatha, a Thay, eu desabafar porque eu tava dentro, porque eu não tenho amigos. Por ela manter o segredo, eu abri meu coração para uma pessoa, eu não tenho muitos amigos que eu possa conversar, então foi a única pessoa que eu decidi abrir o meu coração, porque basicamente ela viveu também uma história parecida e a gente se... Relacionamento é algo já complicado quando as duas partes são ajustados. Imagina quando são assim, cheiro de problemas mentais, ciúmes, agressões de ambas as partes. É até difícil opinar ouvindo os dois lados da história. Mano, não dá pra opinar, porque tu tenta defender um, tenta entender o outro, só que não dá. Os dois estão muito errados, se traindo, se humilhando, se xingando. Não sei se ela xingava ele, mas ele já assumiu também que era agressivo nas palavras, ela já assumiu que corneava ele. Não dá, velho, não dá. Só apenas terminem, façam um tratamento psicológico. Realmente, só conversou. Superem. Não teve são nada... jovens, cara, são novinhos, não é como se eles estivessem no fim da vida, e até mesmo se tivessem no fim da vida, o que tem recomeçar, né? Nunca é tarde pra recomeçar. Mas, mano, a menina acho que é bem mais nova que eu, com certeza. Mais disso, até porque ela é da religião e ela não pode se relacionar, a não ser que seja pelo santo, eu não entendo muito bem, mas tem que, tipo, pedir uma autorização ou alguma coisa assim, então era impossível, mesmo se eu quisesse, eu não queria, até por respeito a Carol, não existia. Desculpa, gente, acho que tava um pouco baixo. Eu contei pra Carol o que estava acontecendo, que eu estava gostando de outra pessoa, tentando 8 meses, ela me traindo todos esses anos e meses, e ela surtou. Ela perguntou quem é que era a menina, eu falei que não. Falei pra ela voltar pra mim porque eu já tava muito ruim da cabeça por conta dos remédios. Eu estava louco da cabeça tomando esses remédios pra quando eu descobrisse alguma coisa ruim vindo dela, eu não ficasse tão desesperado, sabe? Então por que você está no fucking relacionamento, mano? Você tem que tomar tarja preta pra aguentar estar do lado da mina. Mina, nossa, eu falei tão paulista, agora eu geralmente falo guria, só que eu leio tanto no chat que eu já até peguei sotaque. Tomando esses remédios por conta dela. Quando eu contei pra Carol que tinha uma outra pessoa, que eu estava gostando de uma pessoa, e eu falei pra ela se decidir, porque eu não ia ficar nessa putaria de ida dela ficar conversando com gente. Ela comentou isso, eu achei o cúmulo do absurdo ele ter metido essa. Ele tá aqui confessando. Ai, olha, tá difícil passar pano pro clone. Chamando gente pra casa dela. Eu pedi uma posição dela e ela acho que deu uma ignorada. Foi daí que eu descobri que uns meninos do joguinho, que também, né, em fevereiro ali de 2024, janeiro, fevereiro, acho que fevereiro, março, na verdade, ela conversava e eu falei que eu não gostava do jeito que esse cara falava com ela. E ela sempre falando que eu era louco, que eu era doido da cabeça. Até que um dia que ela teve uma crise de ansiedade, eu fui na casa dela e eu tentei acalmar ela. E eu vi que ela colocou a senha do celular dela, porque ela tinha mudado, né? Então, enquanto ela tava já até deitada, sei onde é que essa história vai terminar. Ele espiou ali a senha e depois desbloqueou. Eu encontrei exatamente isso, que ela tem um morango na coisa por conta, né, das partes íntimas. Que nunca beijou um carioca, enfim, cara, tipo, são coisas que pra um homem é muito difícil ver, sabe? E de qualquer forma, eu ainda tentei passar por cima, sabe? Daí foi nessa hora que eu falei, deixa quieto, eu não quero mais, eu tô solteiro, segue tua vida aí, porque mesmo a gente terminando, a gente ainda tava conversando, sabe? Tinha aquele vínculo, então eu não sei o que considerar, porque se ela tava conversando com outras pessoas também, por que ela pode e eu não, sabe? Meio injusto, eu acho. Foi quando eu comecei a gravar. Não é porque ela pode ou não. Cara, se ela pode, eu tô dando essa permissão, então aceita. Ou aceita ser corno, ou aceita ser corno, ou aceita estar num relacionamento aberto, que eu sei que são duas coisas diferentes. Ou termina, que é o mais óbvio, se tu não quer nem ser corno, nem tá num relacionamento aberto, por que insistir num relacionamento que a pessoa... mais vídeos com a Agatha, porque é uma pessoa que ela, infelizmente, eu tava tão pirado que minha cabeça ela começou a ter pensamentos. Esses pensamentos. Velho, não dá. E ela me ajudou muito.
Então, desde a limpeza que vocês viram da Umbanda, desde ideias de vídeos, desde e também dicas. outra Então, coisa foi que uma eu não pessoa acho legal é a pessoa estar num relacionamento de 10 anos e aí aquela coisa do um amor, tu como é que é? Tu usa um amor pra esquecer o outro, né? Mano, tu viveu um relacionamento de 10 anos, o que tu quer? Terminar com a pessoa e 2 meses depois já tá namorando outra, já tá casado com outra, já tá levando outra pra morar contigo. Cara, respira, se restabelece. Lembra do que tu gosta porque ela gosta, ou do que tu gosta porque tu gosta mesmo, realmente. Bota a cabeça no lugar, não fica afobado pra arrumar faz uma terapia, importantíssimo. Tira um tempo pra se autoconhecer, porque quando a gente passa muito tempo num relacionamento, chega um momento assim que tu não sabe mais se tu gosta da música tal, porque tu realmente gosta, ou porque tu ouviu muito com a pessoa e a pessoa gosta e tu acabou adquirindo gosto. Entende? Então, eu não vejo, não faz sentido na minha cabeça tu ter um relacionamento gigante, totalmente tóxico e sair assim pra outro. que me ajudou. Isso explodiu tudo exclusivamente da Carol, porque ela descobriu que era a Thay. E eu vou falar pra vocês, não houve traição. E eu consigo provar isso pra vocês, porque no dia do casamento do Jonan, que foi... Do Jonan, pra quem não conhece, ele é um macumbeiro, enfim. É os vídeos que eu gravo, ele me chamou pro casamento dele. No dia 7, acho que foi dia 7 ou dia 6, enfim, isso não vai importar, porque no dia 5 ela começou a já responder. O mesmo molequinho foi do de morango, enfim. Foi aí que eu decidi... e como que ele provou? Eu não entendi. Viver algo novo, eu decidi seguir em frente. Eu acho que isso incomodou muito a parte da Carol, porque, como eu falei, ela ficou irritada, xingou todo mundo, xingou o Jonan, xingou a Agatha, xingou todo mundo, porque ela não aceitou que eu seguisse em frente com outra pessoa, sendo que ela já estava seguindo há muito tempo, há muitos meses. E aí eu volto à pergunta, se foi tão ruim, Carol, por que você continuou? Porque você provavelmente achou que... Por que ele também continuou? Tinha esperança, né? Eu também achei. Eu coloquei muita esperança em você. Só não esperava que você fosse abrir minha vida tanto assim. Abrir porque eu não tive escolha. E no final, pessoal, eu não sou o monstro que vocês acham que eu sou. Eu simplesmente... Eu não tô achando que ele é monstro. Tipo, eu não achei. Eu só achei que eles vivem num relacionamento extremamente tóxico e ele é uma pessoa um pouco descontrolada emocionalmente, porque se for verdade também, não sei se seria tão difícil ela provar, mas, mano, deslocar o maxilar da guria é muito exagero, né? Eu fui corno, sofri por amor, muito, muito. Eu era louco, era taxado também como louco. Não tem nada com esse menino. Quando eu pegava, tinha. Eu acho que agora eu consegui me desprender. É uma pena só tudo acabar dessa forma, mas quem aí é meu fã e acredita, eu acho que é isso. Esse é meu posicionamento. Termina do nada o vídeo. Nossa, corte seco. E acaba o vídeo. Aí agora, gente, ela vai, parece que expor prints. Não dá pra aumentar, né? Peraí. E não te deu satisfação, estou indo aí. Daí, quem que é? É pior que não dá pra saber quem que tá falando. Caso você se aproxime, eu vou... essa daqui deve ser a Carol. Caso você se aproxime, eu vou chamar a polícia. Não é uma ameaça, eu não quero e não vou te ver. Daí ele responde, ok, vou ser preso hoje. É o que você planejou alguns anos atrás, mas não funcionou. Hoje vai dar certo. Ela falou, nunca planejei nada. Ele disse, pode descer. Ela perguntou, você está aqui? Ele, sim, tá descendo? Ela falou, não vou descer. Estou te esperando aqui, ele disse. Aí ela mandou aqui ao correio... Nossa, ela mandou a prova de que ela chamou a polícia nesse dia. 16 de maio de 2021. Nossa, então a treta já é velha, já é antiga. Aí 16 de maio de 2021 de novo. É a mesma foto. Aí aqui, foi mal, tô dormindo. Tá cortado o nome da pessoa, que é só a dor mesmo. Que bom, na próxima quebro, foi um erro, brincadeira. Meu Deus, nossa, daí agora já não dá. Ele quis dizer que da próxima ele quebra o maxilar dela e falou que tava brincando. Nossa, daí ele mostrou traços de psicopatia. Gente, quando eu escutei que ela falou que deslocou o maxilar, eu já fiquei... imagina a pessoa que causou isso. Pode, no máximo, ter luxado, mas não tem como imobilizar porque não vale a pena. Parece que é do maxilar mesmo. Não deve dar pra imobilizar, né? Nossa, que horror, gente. Aqui ele diz que na próxima ele vai quebrar a cara dela, provavelmente o maxilar. Meu Deus! Aqui é outra pessoa. By Carol Camargo. Não, é ela mesmo, Carol Camargo é ela. Tô confusa.
Ai, gente, horrível. Aqui ela mostra que ligou pro 190 em 26 de agosto de 2024. Mostra o boletim de ocorrência no Paraná. É só isso. Próximo. Aí aqui são as agressões, né? Aqui são as fotos dela agredida. Tipo, agredida não, mas com hematomas, né? Bem grande esse hematoma, inclusive. Ela disse daí que foi ele que fez, né? Só isso. Eu não sei exatamente o que tá... Eu não sei exatamente o que tá mostrando aqui. Aqui é outro... Nossa, outro vergão gigante, bem roxo, bem grande. Dor. Nossa, mano, isso daqui tá muito feio. Olha aqui, pega o braço dela, pega essa parte aqui toda. Ai, deve doer um monte. Acabou. Aí agora é o último vídeo, na verdade. Aí sobrou esse daqui, que é um TikTok de 14 segundos. Vamos ver. Essa é minha namorada um dia antes de cair desse... No final, quem empurrou ela das escadas foi ele. Ah, então rolou isso tipo, ele assumiu que ela caiu da escada? Vamos ver de novo. Essa é minha namorada um dia antes de cair da escada. Foi os fantasmas que empurraram ela. Eu acredito que esse daqui seja mais uma comprovação de que realmente ela caiu da escada, né? Caiu da escada também, não sei se caiu ou foi empurrada. Mas, cara, o que eu vejo aqui, que eu percebo é que realmente os dois jovens vivendo um relacionamento extremamente tóxico e, tipo, amarrados um ao outro de tal forma que, cara, joga um psicólogo no meio dessa casa aí e resolve 99% dos problemas. Joga um psiquiatra, acho que eles já têm. Mas às vezes o psiquiatra só não dá. Tu tem que ter alguém pra conversar, pra que tu consiga se expressar. E falando em voz alta, tu vai internalizando que não tá certo estar num relacionamento assim, que tu apanha, em que a pessoa te trai, ou que tu trai a pessoa, que vocês se xingam, que vocês não se enxergam mais como um casal, vocês se enxergam como dois inimigos. E aí eu pergunto, qual é o sentido de estar num relacionamento com o teu inimigo, cara? Com uma pessoa que tu não consegue nem confiar que sabe, caso ele realmente tenha, né, supostamente jogou ela da escada. Como tu se mantém num relacionamento assim, velho? Pra mim não dá pra defender, os dois estão errados. Sinto muita verdade na Carol, ela foi sincera até na questão da traição, já o clone não falou que traiu, também não temos como saber se traiu ou não, mas assim, bem complicado. Queria muito saber a opinião de vocês aqui do YouTube, deixa nos comentários, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, a gente tá com a meta de 3.000 seguidores, 3.000 inscritos, né? Então muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!